Carlos, e agora? Ficaremos desempregados? O que será de nós? Eu disse, Reginaldo, não se preocupe. Pessoal, tudo bem? Carlinhos Columbi do canal Tudo de Quinta. E você no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje eu trouxe uma história bastante peculiar porque eu quero falar sobre essas voltas que a vida dá na gente, as dificuldades que a vida nos impõe e as pessoas que estão ao nosso lado. E o vídeo de hoje se intitula Como eu dei a volta por cima. Bom, no ano de 1984, se eu não me engano, eu estava cursando meu curso de arte e eu estava buscando já os meus conhecimentos na área de moda. Eu trabalhava num bar que se chamava Sancox, na Rua dos Pinheiros, e eu era barman. Eu aprendi o serviço de bar com uma pessoa que trabalhava no hotel Maxi Plaza. E essa pessoa, chamada Tâmara, ela fez um treinamento de bar comigo. Então me tornei um barman em 15 dias. Em 15 dias eu passei a conhecer todo o sistema de bar, a confecção de drinks e tudo mais. E nesse bar eu trabalhei durante 1 ano e meio. No final desse 1 ano e meio, os sócios tiveram um tipo de desentendimento e resolveram desfazer o negócio. E entre esses sócios estava um francês, que era o namorado da Tâmara na época, Michel Darquet, e esse francês era chefe de cozinha do Maison Soleil de Maxi Plaza. Bom, então, quando eles resolveram fechar o bar, eu e o Reginaldo, que era o meu fiel escudeiro, que era um garoto vindo do Maranhão, que aprendeu comigo toda essa arte do atendimento, a paciência de lidar com clientes e tudo mais. Ele vindo do Maranhão, ele virou e disse: Carlos, e agora? Ficaremos desempregados? O que será de nós? Eu disse, Reginaldo, não se preocupe. O nosso vizinho, o senhor Gilberto, que era o proprietário da Casa Suíça, ele já havia me procurado e dito: olha, quando você fechar o bar, faça o seguinte: venha trabalhar conosco. Venha trabalhar na Casa Suíça. Está chegando a temporada de inverno e eu vou precisar de pessoal. Você quer trabalhar na minha casa? Bom, o senhor Gilberto era frequentador do bar porque ele era vizinho e nas horas vagas ele ia assistir os shows que aconteciam, ele ia ver o pessoal que dançava no Sancox, ele observava muito a maneira com que eu trabalhava e ele se simpatizou com a minha pessoa e com a maneira que eu atendia os clientes, e ele sabia que eu já tinha sido mordomo do Clodovil naquela época, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, quando acabou esse período de fechamento de Sancox, eu fiquei durante uma semana fazendo o inventário junto com um dos sócios, porque o Michel Darquet, que era o francês, que era chefe da cozinha, Maison Soleil, Maxi Plaza, me incumbiu de acompanhar esse levantamento. Bom, tudo bem. Acontece que no final de uma semana, o Reginaldo, o meu fiel escudeiro, ele já estava trabalhando na Casa Suíça. Ele já sabia das frequências, ele sabia das pessoas importantes que frequentavam a casa, ele já tinha tido esse contato com os clientes da Casa Suíça e ele já tinha também criado uma contenda com os funcionários da casa. Quando eu cheguei na Casa Suíça, muito despretensioso, inseguro, porque todo novo trabalho a gente tem uma certa insegurança, principalmente porque
Eu saía dos drinks para trabalhar com vinhos e eu havia dito para o Sr. Gilberto: Olha, eu não tenho tanta experiência assim com vinhos. Eu não conheço vinhos com tanta profundidade para eu poder estar atendendo a sua clientela. Mas ele não era isso que ele queria de mim. ele queria o meu conhecimento linguístico e ele queria o meu contato social. Ele queria como eu posso dizer, esse jeito carinhoso que eu tinha de lidar com o público. Os meus clientes me chamavam pelo nome e eu conseguia lidar bem com os colegas. Mas para vocês que assistem o Pesadelo na Cozinha, aquilo tudo é verdadeiro. Dentro de um restaurante a gente tem que ter muita agilidade, muita presença de espírito e tem que estar preparado para qualquer surpresa a qualquer momento. E vocês têm que estar sempre sorridente e feliz da vida, mesmo na pior das situações. Mesmo quando a casa está caindo, mesmo quando está tudo desabando. Você tem que estar ciente de que o seu papel é manter o equilíbrio e manter as coisas sob controle. Bom, Fui trabalhar na casa suíça. Cheguei lá, o patrão disse: olha, eu não quero que você faça absolutamente nada. Eu quero apenas que você observe o serviço e que você vá entendendo a respeito das coisas, dos produtos, vendo como funciona, como acende-se o richot, como se serve o fondue, quais são os acompanhamentos, que tipo de fondue nós temos. Nós temos o de kosher, nós temos o fondue de carne, nós temos o fondue de queijo, o chocolate de sobremesa, a combinação de vinhos. De galinha com quiabo, por quê, hein? Ó, galinha com quiabo por quê? Galinha com é a comida da roça. Porque é uma comida da É roça. uma comida da roça. Que Mas não é cheiro essa bom que frescura tá. bonita dessa maneira. Ah, mas não Eu interessa. quero pé, pescoço, cabeça. Você... e disse: mas como eu vou aprender isso? De que forma? Eu tinha duas opções: ou eu aprendia, ou eu não abraçava a proposta. E quando eu percebi, eu era o centro de brincadeiras de mau gosto e comentários. Tinha o senhor Daniel, que era um senhor argentino, e o filho dele, também chamado Daniel, e eu percebi que eu não era bem-vindo ali. Mas, por um outro lado, tinha a vontade do patrão, que era o senhor Gilberto, em me colocar nesse atendimento. Eu tinha dois caminhos: ou eu resistia a esses assédios, às brincadeiras, ao pouco caso, ao descaso e à falta de vontade dos colegas, ou eu atendia à vontade do proprietário, que era aprender aquele conteúdo e lidar com aquela clientela. Então era um jogo. Automaticamente, por um lado, eu tinha a Itália, que era o senhor Gilberto, a Argentina, a França, que era de onde veio todo o meu conhecimento dos relacionamentos que eu tinha com a culinária francesa, e eu tinha o Brasil. Quem estava jogando? Bom, no meio de campo tinha um time de várzea do Maranhão, que era o Reginaldo, que demonstrou que não tinha a menor vontade de que eu crescesse ou que eu adquirisse algum conhecimento ali dentro. Bom, mais do que depressa, eu percebi que esse jogo ia ser difícil. E nessa partida eu teria que dar a volta por cima, porque eu estava pagando um curso caro numa escola particular nos Jardins, na rua Groenlândia, aqui em São Paulo. E os custos desse curso eu pagava através do meu ganho trabalhando à noite. E como eu ia continuar pagando o meu curso de artes desempregado? Então, aquele desespero do Reginaldo: ai, vamos ficar desempregados, foi amenizado porque, mais do que depressa, eu já me coloquei numa nova oportunidade. Porém, com o passar de alguns dias, este jogo entre Brasil, Argentina, o time de várzea do Maranhão, o time da França e o time da Itália, estava num impasse grande. E era uma competição acirrada. E é exatamente como que acontece no Pesadelo da Cozinha. Muitas vezes as pessoas, elas não têm critérios para lidar com a situação. E eu, negro, num restaurante, num bairro nobre, não era assim da vontade, sabe, de alguns colegas. Eles não tinham menor vontade, mas enfim,
vamos resumir este vídeo. O que acabou acontecendo? Acabou que eu percebi que da mesma forma que eu tive o treinamento de bar com a Tâmara, que era responsável pelo bar, pelos serviços de bar do Maxud Plaza naquela época, eu precisaria ter algum tipo de conhecimento técnico, mas o time italiano estava à frente da disputa, sem que o time de várzea do Maranhão soubesse, e sem que o time argentino soubesse, e sem que a seleção brasileira soubesse também. Veio um reforço para essa peleja. E de repente, comentei com a minha mãe e disse: eu não vou me adaptar, eu não tenho conhecimento, eu não tenho como, num espaço de tempo tão curto, começar a atuar com queijos e vinhos no começo do inverno. Nós estávamos no mês de abril e já era o começo de inverno. Como que eu ia adquirir todo aquele conhecimento e retornar aquilo que o patrão esperava de mim? Graças a Deus, a minha mãe comentou com o patrão dela, porque minha mãe, ela era empregada doméstica e ela era muitíssimo bem tratada. Inclusive foi a casa onde ela trabalhou até que se aposentasse. Hoje ela é aposentada. Ela comentando com o patrão, que chamava ela de Dodó: ai, Dodó, tadinho do Dagoberto, que eu tenho o Dagoberto no nome. E este livro, Dodó, é um livro do Sérgio de Paula Santos, onde ele fala sobre bebidas, onde ele fala sobre vinhos. E eu quero que você leve este livro para o seu filho, porque através deste livro ele vai adquirir o conhecimento. Eu recebi com muito prazer e com muita alegria o presente do Fábio Stacamati e comecei a ler o livro, mas ao mesmo tempo em que eu lia o livro, eu degustava os vinhos. Eu absorvia o conhecimento que estava contido no conteúdo do livro. Ou melhor, contido no conteúdo é bem redundante, mas deixa isso pra lá. Eu não estou falando de literatura, eu estou falando de vinho. Então, ao mesmo tempo em que a Argentina fazia um ataque, o Brasil estava melhorando a sua reserva. Ao mesmo tempo que o time de várzea do Maranhão fazia as suas investidas, o Brasil estava reforçando a sua técnica. Então foi quando eu, ao mesmo tempo em que lia a classificação das uvas, que eu passei a descobrir o que era uma Gewürztraminer, o que era uma Pinot Noir, o que era uma Uni Blanc. Eu comecei a observar na prática. Por quê? Porque todas as vezes que era servido um determinado vinho, a minha obrigação era servir os vinhos. Então, como eu praticamente seria um ajudante de garçom, caso eu não me desenvolvesse naquele período, eu ia me limitar a ser um comim. Eu ia me limitar a limpar mesa, a cuidar da organização, a servir o fondue e jamais tirar um pedido. Porque para eu tirar um pedido, eu precisaria do conhecimento técnico. Ao mesmo tempo, os garotos da cozinha me ensinavam sobre os queijos, eu comecei a aprender sobre os frios e eu estudando este livro. Em uma semana eu já tinha provado todas as classificações de uva. De que forma? Pegando aquele restinho de vinho que ficava do cliente no fundo da garrafa, eu provava: ah, essa é tal uva, ah, esta é uma mistura, aqui nós temos um varietal, aqui nós temos um de determinada origem, com determinada característica, e isso foi aprimorando meu paladar. Então, juntando esses conhecimentos, em uma semana aconteceu uma coisa. Era um final de campeonato, e ali naquele momento, quando começou a chegar o público para assistir o espetáculo, a disputa esportiva que acontecia ali entre os funcionários, entre o time de segunda divisão do Maranhão, entre o time argentino e o time brasileiro e o time italiano, que foi reforçado pelo Fábio Stacamati, que era o time do patrão e o senhor Fábio. Nós tínhamos um jogo naquela noite, e simplesmente naquela noite
Chegou um cliente, se sentou na primeira mesa do corredor, que era um corredor que tinha à direita. Então a Casa Suíça, você entrava por uma loja, tinha um corredor à direita e nesse corredor tinha uma primeira mesa. Chegou um cliente, se sentou e eu entreguei o cardápio. A proposta seria eu entregar o cardápio e alguém mais experiente tirar o pedido. Mas o que aconteceu? Naquele momento que eu entreguei o cardápio, o cliente virou para mim e disse: "Ah, eu tenho uma certa pressa, você pode tirar o nosso pedido?" Eu falei: "Opa, peraí, aqui é a final, já passou uma semana. Eu não posso ficar limitado, me submetendo a ser um ajudante de garçom. Não que eu desmereça, mas a minha capacidade vai além. Eu estou além disso. Eu não vou me submeter a trabalhar como ajudante de garçom durante uma temporada de inverno. Isso não é justo comigo mesmo, certo? E onde está a minha determinação e a minha capacidade de vencer os desafios?" Então, quando ele disse isso, eu peguei um bloco de comanda, fui até a mesa e ele fez o pedido dos vinhos, ele fez o pedido do fondue, ele fez o pedido dos queijos como entrada, ele escolheu o que ele queria, que tipo de tábuas de queijos ele queria. E eu fui lá, destaquei, mandei para a cozinha, mandei para o bar e coloquei uma cópia no caixa. E de repente o senhor Daniel, que era o Daniel o pai e não o Daniel filho, quem tirou o pedido da mesa 1? Eu virei para ele e disse: "Fui eu." Ele muito contra a vontade, muito assim, vamos dizer, ele não gostou da minha atitude, ele achou um absurdo e ele foi até o cliente para questionar que pedido foi aquele que eu tirei. Por quê? Aí, na hora que ele chegou até o cliente, ele perguntou: "O senhor pediu tal vinho, mas o senhor conhece a origem deste vinho? O senhor combinou este vinho? O senhor sabe o motivo pelo qual?" Ele: "Sim, o rapaz me explicou tudo. Aliás, ele me atendeu muito bem. É exatamente o que eu quero." Aí, seu Daniel: "Ah, então está muito bem." Aí fui lá, servi o vinho, fiz a degustação, servi o vinho, servi a tábua de frios e queijos, depois eu servi o fondue, atendi ele muito bem, servi a sobremesa. E quando a noite terminou, eu olhei e disse: "A partir de agora, querendo ou não, da vontade ou contra a vontade dos colegas, eu me dei a oportunidade. Eu fui à luta. Eu conquistei. E por incrível que pareça, a pessoa que mais me atrapalhou e que mais tinha a intenção de me manter abaixo foi justamente o Reginaldo, esse garoto que veio de lá do Maranhão, que eu ensinei uma série de coisas, que ele trabalhou comigo durante 1 ano e meio. Ele se tornou um garçom graças à minha orientação e ele simplesmente foi a pessoa que mais se esforçou para que eu não crescesse dentro da Casa Suíça. Então este meu fiel escudeiro virou o escudo contra mim. E isso é normal. E quando vocês assistem O Pesadelo na Cozinha, pode acreditar. É fato. Então, para quem pensa que o ambiente de trabalho é um mar de rosas e que as pessoas estão ali para colaborar com o nosso sucesso, imagina. Mais tem quem te derrube do que quem te levante. E a gente precisa ter esse tipo de determinação e só o conhecimento constrói. Tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe. E não se esqueçam de acessar a template que eu coloco sempre abaixo deste vídeo, que é um e-book gratuito que eu fiz especialmente para você, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.